Então, pessoal, nós estamos desde o início de setembro falando de temas que são básicos na vida cristã, né? São como arroz e feijão para o brasileiro, mas que muitas vezes a gente acaba passando por achar que todos sabem, alguns estão chegando novos, não sabem, tem os que sabem e já esqueceram do básico. Então o básico precisa ser dito, o básico precisa ser lembrado. Nós começamos no início do mês sobre o jejum. Não precisa levantar a mão, mas te questiono, questiona você mesmo sem se mostrar. Você tem jejuado? Você tem feito jejum semanal, pelo menos uma vez na semana? Essa é a maneira de você matar a sua carne e crescer o seu espírito. O pastor explicou na primeira mensagem. Se quiser, volta lá, entra lá no YouTube da Igreja da Cruz, e assiste nova mensagem. O jejum é fundamental. Depois, no segundo domingo, eu falei sobre a questão do batismo e da conversão verdadeira com Jesus. Domingo passado, o pastor falou sobre o serviço cristão, a generosidade cristã, o quanto nós somos usados e chamados por Deus para fazer a diferença nesse mundo. A gente não veio aqui em vão. E hoje eu vou falar de um tema também que é muito importante, que é a oração. A oração é essencial. Quem aqui já teve e já recebeu uma resposta de oração à presença de Deus? Difícil alguém não, né? Todos já recebemos. E tem coisa mais linda de saber que tu tem um Deus que te ama, que te escuta, que te ouve, que não é indiferente aos teus problemas, que não é indiferente a tudo que se cerca na tua vida. Um Deus que está com os olhos abertos, os ouvidos abertos, esperando a tua comunicação para poder operar milagres na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Vamos falar sobre o poder da oração em primeiro lugar, e depois eu vou estar falando tipo um estudo bíblico mesmo. O que é orar, como oro, maneira que eu oro, tipos de oração, para deixar bem claro, para que ninguém saia daqui nessa noite dizendo: eu não oro porque eu não sei orar. Amém? Todos vamos sair daqui aprendendo e dizendo: se eu não orava, eu vou partir de agora orar, e se eu orar, eu vou orar mais. Amém? As orações, eu costumo dizer, e é uma coisa minha, elas mudam histórias, elas mudam destinos. Eu creio que a oração, ela é o maior poder que Deus deixou no cristão. Porque o jejum, como eu falei, ele é para enfraquecer a nossa carne, as vontades humanas, e fortalecer o nosso espírito. Mas a oração, ela é como se fosse um milagre ao nosso alcance. Eu digo que quem ajoelha é a distância do joelho no chão. Quem levanta as mãos é a distância das mãos levantadas. A oração muda histórias. A oração, ela muda o mundo natural. Como assim, pastora? Você está aqui nessa noite, você tem um corpo físico, você está me ouvindo, está me vendo. Esse é o mundo natural, é o que você enxerga, o que você vê. Mas eu canso de falar e vou morrer falando. Esse mundo, ele é passageiro. O que nos espera é eterno. E dentro de você tem uma alma, tem um espírito que clama por Deus. E quando você quer mudar as coisas nesse mundo que você enxerga e você não tem forças, você muda através da oração. A oração muda a tua história. A oração muda a tua vida. Desde os pequenos pedidos às grandes adorações, Deus para tudo para escutar você. Deus te ama de uma forma tão grande que a oração te liga a Ele e faz Ele perceber o que tu precisas. E através do Espírito Santo que leva as orações a Deus, nós temos respostas divinas. E às vezes as respostas são sim, às vezes as respostas são não. O interessante é saber que em todas elas Deus nos escuta e Ele faz o melhor por nós. Amém? Já vou dar um testemunho agora, de hoje do culto. Nós estamos com um problema nas nossas câmeras, as originais foram mandadas para arrumar, e a Aline dizia que estão a semana inteira ali tentando fazer uma outra maneira com as câmeras que não são as comuns que nós temos, né? As que são de transmissão. E nós estávamos aqui desde cedo, que tinha treinamento de uma galera aí que vai trabalhar para Jesus, e eu vi a Aline dizer que estavam ali mexendo, e eu cheguei perto, eu falei: o que aconteceu? E eles falaram: pastora, não vai dar certo hoje, por mais que a gente ficou a semana inteira indo e vindo, não está dando certo. Daí eu falei: para nós não está dando certo, mas vamos orar. Não falei? E daí eu peguei e fechei meus olhos e eu falei: Deus, a tua vontade prevalece. Se é para esse culto ser transmitido, que volte a funcionar o que tem que funcionar, porque eu não entendo muito do negócio, né? Fui bem assim. Que volte a funcionar o que tem que funcionar, que esse cabo que não está funcionando, que foi só o que eu entendi, que ele funcione. Agora, Deus, se não é da tua vontade, nós aceitamos. Não deu 5 minutos, 10, ali deu certo, voltou.
funciona. E eles estavam testando. Vocês entendem o que é oração? Glória a Deus. Mas precisa ser pastora para fazer oração? Não. Isso é o mais lindo. Eu sou comum como vocês, meu querido e minha querida. Então, você não precisa eu orar. Claro que eu posso orar pela sua vida. A gente é tido como líder espiritual, que ora, intercede. Mas você tem o mesmo poder que eu tenho. Porque esse poder está sobre quem tem o Espírito Santo na sua vida. Você pode orar pelas causas mais difíceis e pelas mais fáceis. Deus se importa com você e Ele te escuta. Eu canso de falar. Quem já ouviu falar no milagre da água e do vinho que Jesus transformou? Já ouviram falar? Até quem não é cristão já ouviu falar. Por que Jesus transformou a água em vinho? Tinha a ver com o chamado dele, que era salvar a humanidade? Não. Ele estava num casamento e faltou vinho. E era uma necessidade daquele casal, não era? Porque senão a festa eles iam passar vexame. É que nem você ser convidado num casamento, que nós estávamos ontem, chegar lá e não tem comida para todo mundo. Vai dizer que não é feio? É assim. E Jesus olhou para aquele casal, se compadeceu. E mesmo que não era o seu propósito, porque Ele ama a gente, do que a gente precisa, do que a gente deseja, Ele sabe qual é o nosso coração. Ele transformou água em vinho para aquele casal. E foi um dos casamentos mais lindos, tenho certeza. Deus se compadece de você. Deus ama você. Só que Ele opera quando nós oramos. Pastora, mas Ele não pode operar sem orar. Ele até opera. Mas se tu quer ter uma resposta realmente rápida, ore a Deus. Entregue a Ele as tuas preocupações. Então nessa noite eu tenho mais de 40 passagens aqui. Vamos ficar até as 3 da manhã, né? Vamos ficar até as 3 da manhã? Não. Eu selecionei muitas histórias, mas eu vou aquelas que o Espírito Santo vai me lembrando aqui, para você entender o poder que você tem. Talvez você está sofrendo, você está angustiado, está triste, está abatido, cabisbaixo, a enfermidade tomou conta da tua família, os problemas financeiros, você não está entendendo muita coisa e você não entende o poder que você tem na tua mão. E eu quero te acordar nessa noite. O poder está na tua boca, o poder está nas tuas palavras. Comece a orar mais, comece a jejuar mais. Eu profetizo que a tua vida vai mudar, mas você precisa tomar as primeiras atitudes para que isso aconteça. Deus está aguardando o teu passo de fé em oração. Amém? Primeiro versículo que eu quero ler com a igreja é Filipenses capítulo 4, do 6 ao 7. Ele fala num contexto geral sobre oração. 1 Filipenses capítulo 4, 6 e 7. Diz assim: não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Está escutando? Contem a Deus as necessidades de vocês. E não esqueçam de agradecer. Pode passar o próximo. Se fizerem isto, vocês experimentarão o que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Estou mentindo até agora? A oração é a resposta que você precisa. Talvez você está indo na vizinha contar o teu problema. Você está indo para pessoas que nem te amam de verdade. Conta para Jesus. Fala para Ele. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, vai levar a tua causa para Deus. E Ele tem vitória certa para você. Então, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de ficar angustiado, entrega para Jesus o que hoje te aflige. Porque você pode saber que o que está escrito ali, a paz que excede todo entendimento. Tem melhor coisa de que estar num momento horrível, mas sentir paz. Já passei por muitos momentos difíceis na minha vida, mas quando eu dobro o meu joelho, ou quando eu estou num lugar que eu não posso dobrar meu joelho, eu vou lá num banheiro orar e dizer: Deus, me ajuda. Vocês não falam mais que isso. Deus vem e me conforta, e logo aí tem a minha ajuda. Deus está esperando a tua oração. E eu vou começar com o exemplo de Moisés, para você ver como orações mudam histórias, orações mudam destinos.
Para você ver que você talvez não está sendo vitorioso numa área da tua vida, porque você tem se calado quando você deveria falar com o teu pai que te ama tanto. E esse primeiro exemplo que eu vou pegar está lá em Êxodo 32, 7. Enquanto a Lili vai colocando, eu vou falando o contexto. Moisés era o libertador do povo de Israel. A maioria, até quem é católico, já ouviu essa história. Ele conseguiu libertar e tirar todo o povo de Israel para ir em direção a Canaã. E ele estava chamado num momento que ele subiu ao monte Horebe, aonde ele estava recebendo de Deus as placas para fazer os 10 mandamentos, onde diz a Bíblia que Deus próprio escreveu os 10 mandamentos. E quando ele vai descer do morro, Deus fala para ele: Moisés, o meu povo se corrompeu. Enquanto tu estava aqui comigo na minha presença, tu vai descer e tu vai ver que eles não merecem a minha graça, porque eles fizeram outros deuses, eles estão fazendo sacrifício para outros deuses, eles estão adorando outros deuses, e eu vou eliminar a raça deles. É hoje que eu vou eliminar, e eu farei de ti, Moisés, uma grande nação. Esse era o decreto de Deus. Deus se enraiveceu tanto com a idolatria daquele povo, que ele disse que ele ia terminar com aquela geração, e que Moisés iria fazer próspero e ia ter uma geração enorme. E aqui onde eu vou ler do 7 a 10 é essa parte. Então o Senhor disse a Moisés: desça, pois o seu povo, o povo que você tirou do Egito, corrompeu-se e depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado. Fez um bezerro de ouro fundido e lhe ofereceu culto e ofereceu sacrifícios a ele. Além disso, o povo diz: Israel, este é o seu Deus que te tirou do Egito. E o Senhor disse mais a Moisés: tenho percebido que este povo é um povo rebelde. Pode ir. Agora deixe-me sozinho, para que a minha ira se acenda sobre eles, e eu os destruirei, e depois farei de você uma grande nação. Esse decreto foi de uma pessoa? Quem proferiu o próprio decreto? Deus. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, estava em ira, ele estava em fúria, ele estava muito chateado. E Deus não é de voltar atrás. E ele diz para Moisés: eu vou destruir esse povo. Só que Moisés tinha intimidade com Deus, e ele intercede pelo povo de Israel. E ele fala: Deus, tem misericórdia desse povo. Realmente eles se corrompem, realmente eles são rebeldes, mas tenha misericórdia. O que farão as outras nações quando verem que tu libertou eles do Egito, mas depois você matou eles? Pensa bem, Deus, por favor, escuta a minha oração. E Deus respondeu. Lá no versículo 14, pode botar, no mesmo capítulo. Mesmo 32, 14. Então o Senhor desistiu do mal que faria com o povo. Se Deus é capaz de voltar atrás num decreto dele, por amar alguém que é intercessor e que tem intimidade com ele, você acha mesmo que esse Deus não se importa com você? Você acha mesmo que a tua oração não chega a ele? Você acredita mesmo que é bobagem orar? Deus está esperando a tua oração. Deus está esperando você falar com Ele. Deus está esperando você dar o passo inicial e começar a entregar para Ele a sua oração todos os dias. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te amparar nos momentos mais difíceis, mas você precisa buscá-lo, você precisa orar. Nessa noite eu espero que o despertar do Espírito Santo entre no seu coração e você entenda isso. Sabe que você pode pensar que a gente, por ter ministério, a gente morre de vontade de orar, que a gente acorda orando e vai dormir orando. Não, gente. A gente é como você. Eu não sei você, mas quando você para um tempo para orar, começa a vir todas as preocupações que tem no dia. Acontece com você também? Daí você começa a lembrar até o que não precisa. É só comigo que acontece.
Daí você começa a pensar que tem que fazer uma coisa, tem que resolver naquele minuto. Acontece com mais alguém ou sou eu? Porque o inimigo, ele tem raiva. Ele sabe o poder da tua oração. Então ele vai tentar te tirar do foco. Vai te dar cansaço. Tem gente que tem sono quando ora. Tem gente que fica entediado e não sabe o que falar. Porque o inimigo faz de tudo espiritualmente para você perder o foco da tua bênção. E a tua bênção só vem com jejum e oração. Então nessa noite entenda, você pode mudar céus e terra com a tua oração. Outro exemplo que eu vou dar, que eu acho um exemplo lindo também da Bíblia, é em Isaías capítulo 38, versículo 1. Aqui é a história do rei Ezequias. O rei Ezequias era um rei conforme o coração de Deus. Ele era um rei que ele tinha intimidade com Deus. Não foi aqueles reis que diz a Bíblia e desagradou o Senhor. Ele tinha intimidade com Deus. E um dia chega o profeta Isaías para ele e diz: Ezequias, bem assim, nós vamos ler daqui a pouco, prepara a tua casa, ordena a tua casa, porque você vai morrer. Tu imagina, tu tá aqui hoje e eu descer desse altar, não vou falar nome nenhum porque eu não desejo isso, e eu dizer: Paulinha, Deus mandou te dizer, arruma a tua casa, põe em ordem porque tu vai morrer. Ezequias podia ter simplesmente olhado e dito: tá bom Deus, eu vou morrer. Mas ele sabia o poder da oração. Ele foi, se humilhou na presença de Deus, orou, implorou pela misericórdia de Deus. E ele não estava nem terminando a oração dele. O profeta Isaías tinha ido embora. Ele volta para a sala do trono e diz: assim diz o Senhor, eu mudo o meu decreto, tu vai viver mais 15 anos. Eu posso dar milhões de exemplos, eu vou dar mais um. Tenho aqui 3 folhas de exemplo, mas vou dar mais um. Você está entendendo o poder que você tem e você não usa? Não é poder de ser, como é que é, Power Rangers, Mulher Maravilha. Não, é um poder verdadeiro. É um poder real. É você estar no teu trabalho e começar as coisas degringolar e você começar na tua mente: em nome de Jesus, que essa opressão vai embora. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, fica aqui comigo. Jesus, me ampara. E mesmo na tua mente, Deus está contigo e Ele vai aliviar. Eu já fiz isso milhões de vezes na minha vida. Estou entrando num ambiente possesso e tu começar na mente dizer: sai daqui, tu não tem poder aqui. Eu estou aqui como servo de Deus. Jesus muda essa história, muda essa vida. E o Espírito Santo vai mudando a realidade. E assim, tu fica até assim: ai, como Deus é bom. Porque mais do que tu pede, Ele faz. Vamos para mais um exemplo? Outro exemplo que eu acho lindo. Ai, tem tanto exemplo lindo, mas tá, vamos no terceiro aqui. A dor no coração não vai falar tudo, mas vamos lá. Sobre Josué. Pega lá Josué 10. Acabei não lendo, né? Mas vocês podem anotar, depois eu ler em casa e ler. É bem o que eu falei. Josué 10. Josué estava no meio de uma guerra contra os amorreus. E o povo de Israel tinha começado a perder, porque estava ficando noite. E daí eles iam perder de vez, porque o lugar que eles estavam guerreando não era um lugar conhecido deles. Então o inimigo teria mais vantagem. E Moisés ora e põe as mãos para os céus. E ele diz: que o sol pare, que a lua pare, e que eu possa ficar dia para lutar e vencer os amorreus. Que loucura, né, gente? Uau! E o que aconteceu? 24 horas não ficou noite. Eles passaram uma noite que era dia lutando e venceram a batalha. O sol parou por causa de uma oração, gente. Sabe que isso é comprovado cientificamente hoje? Que teve essa parada do sol? Tudo que Deus faz é perfeito. Você está entendendo, amado? Desperta tu que dormes. Desperta tu que não entende ainda. Você foi chamado por Deus para não ser cauda, para ser cabeça. O poder está nas tuas mãos. O poder está nas tuas palavras. Busque a Deus e Ele vai fazer o que você precisa. Vamos ler só um pouquinho, Josué. É o 10, 12.
No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué orou ao Senhor em alta voz, que o sol pare sobre Gibeon e que a lua fique onde está, sobre o vale de Aijalon. Viu? Falei. E o sol e a lua ficaram parados até que o exército de Israel terminasse de destruir os seus inimigos. O livro dos justos faz uma descrição mais detalhada deste fato. Assim o sol parou nos céus e não saiu por quase 24 horas. E você acha que o que você precisa, Deus não pode fazer, querido? Levante sua mão e receba o que eu vou te falar nessa hora. Muito mais do que você pede, muito mais do que você imagina, muito mais do que você pensa. Deus tem de vitória na sua vida. Ele te ama. Ele só quer ouvir o teu pedido e o teu clamor. Clama a Ele. Aleluia. Deus te ama. Para de sofrer. Para de falar para quem não se interessa por você. Fale para Deus. E quando Ele diz não, também é lindo, porque o não dele é proteção. Deus sabe o melhor para você. Eu posso fazer o melhor na sua casa, visitar você no hospital, visitar você na sua casa, trazer você aqui para a igreja, fazer campanha em jejum para você. Mas eu te garanto que a tua oração por ti mesmo faz parar o céu. Deus para tudo para te ouvir. O mesmo poder que tem sobre a minha vida tem sobre a tua também. Use. Você esquece às vezes quem você é. Ser filho de Deus, você tem poder. Jesus disse lá em Mateus 14:15, Ele fala muito sobre essa questão. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele não fala algumas coisas, Ele fala, eu farei. Entrega a tua vida para Deus. Ore mais. Uma história verídica que aconteceu nos anos 90. Uma menina chamada Testa estava no seu quarto e ouve seus pais chorando alto no quarto do lado. E ela, como criança, tinha 6 anos, né? Ela escuta o pai e a mãe falando e o pai dizendo, não tem mais jeito, a gente vai ter que vender nossa casa, nosso carro, e ainda assim acho que a gente não vai conseguir salvar o Andrew, que era o filho menor. Daí a mulher fala para ele, tu tem certeza? Sim, meu amor, nem assim o tratamento a gente consegue pagar. E a gente tem que priorizar o nosso filho, né? Ele precisa viver. E a menininha escutando. E nisso a mãe fala, e se a gente orar e pedir por um milagre? E a menininha escutou aquilo, foi dormir. No outro dia de manhã, ela acordou. Foi para o seu cofrinho, que as crianças geralmente têm um cofrinho, né? Ela virou o cofrinho. E ela contou, ela tinha $1,11. $1,11. E ela pegou, eles moravam tipo na mesma quadra de uma farmácia. E ela foi até a farmácia e lá tinha 2 homens conversando. Um era o farmacêutico, o outro era o amigo do farmacêutico. E ela chegou e falou assim, com a ingenuidade dela, eu vim aqui com todo o meu dinheiro porque eu vou comprar um milagre para o meu irmão. E o farmacêutico falou para ela, meu amor, milagre não se compra, se vive. Não, minha mãe disse que precisa de um milagre para curar o meu irmão, então eu vim comprar um milagre aqui nessa farmácia. E o rapaz que estava conversando com ele, era irmão dele, estava visitando, passeando ali. E ele disse que ele fez, deixa eu falar com ela. Mas o que teu irmão tem? Por que tu precisa de um milagre? E ela falou, direitinho eu não sei, só sei que ele tem uma coisa que cresce no cérebro e ele vai morrer. E o papai e a mamãe não têm dinheiro. A mamãe disse que precisa de um milagre. E ele falou, tá bom, deixa eu ver quanto dinheiro tu tem, vamos ver se dá para comprar um milagre. Ele contou com ela, ele disse, sabe que $1,11 é exatamente o milagre que tu precisa? E ela, sério? Me leve para os seus pais. Ela não sabia, mas esse homem, ele era um dos maiores neurocirurgiões de Chicago. Ele estava passeando na Flórida. E ele vai com ela até a casa dos seus pais, chega lá, conversa com os pais, pede para ver os exames, analisa, leva o Andrew e a família toda para a cidade dele, para Chicago.
dá todo o tratamento, descobre que lá o tumor era benigno, não era maligno, faz cirurgia, fica quase um mês lá abaixado, assim, tudo que você imagina do bom e do melhor, ele deu para aquela família, custeou tudo, desde a hotelaria dos pais da criança, como o menino no hospital, medicação, tudo, e depois, quando ele estava bem, ele voltou para casa. E daí, de noite, a menina vai dormir e escuta de novo a mãe chorando. E ela vai lá escutar. E a mãe estava falando assim: marido, meu amor, né? Quanto é que será que foi que custou esse milagre todo? A gente nunca vai poder devolver para o Dr. Armstrong. Nunca a gente vai conseguir devolver para ele. Estupou o peito, abriu a porta. Eu sei quanto custou, mamãe. Custou $1,11. Gente, oração muda destinos. Oração muda as realidades. Só que a gente não tem mais esse coração de uma criança que é inocente. A gente começa a deixar os problemas entrar na cabeça, deixa eles minar nós e esquece de quem é o nosso Deus. Tudo que Deus precisa é o que você tem para fazer um milagre. E o que você tem voz, você tem cérebro, você sabe falar. Fale para Deus o que você precisa. O milagre está a uma distância da tua oração. Deus opera milagres e opera na tua vida em nome de Jesus. Agora nós vamos fazer tipo uma escolinha bíblica. Porque depois, senão, durante a semana, pode me chamar, não tem problema. Mas senão bomba meu WhatsApp, né? Depois do jejum, bombou meu WhatsApp a semana inteira. Algumas coisas que o pessoal ficou em dúvida. Eu vou tentar colocar todas as dúvidas aqui agora, ok? O que é orar? A pastora está falando orar. Mas o que é orar? Falar com Deus. Ok, mas como eu falo com Deus? A expressão orar tem a ver com falar, expressar, dizer. Ou seja, você vai falar de uma maneira natural para Deus o que você sente, o que você precisa, como você precisa. Sabe aquela questão do pessoal, oh, amado, altíssimo, adorado, santo, lá, e eis que estou na tua presença. Tudo bem se você quer orar assim, tudo bem. Mas você pode orar, como eu vou orar agora? Pai querido, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. Obrigado porque tu vive na minha vida. Eu agora venho interceder por tal pessoa. Agora eu venho falar por tal coisa. Venho te pedir perdão pelos pecados. É uma conversa íntima e natural. Deus não quer que você force vocabulário. Até porque Ele não precisa, Ele te conhece. Se Ele te criou dessa maneira tímida, é dessa maneira tímida que você orará. Se Ele te criou mais extrovertido, você vai orar mais extrovertido. O importante é que Deus quer que você fale com Ele do teu jeito, porque Ele quer ouvir a tua voz e a tua intimidade com Ele. Entenderam a primeira parte? Amém. Por que a gente ora? Para pedir coisas? Não. A gente ora porque a gente deseja ter intimidade com Deus. Não tem como termos intimidade com o Pai sem orarmos. Você pode frequentar a igreja há 50 anos, ser batizado com o Espírito Santo porque um dia você orou, mas se você não tem o costume diário de orar a Deus, pelo menos quando você levanta, pelo menos quando vai dormir, agradecer o almoço, agradecer o seu lanche, sabe, coisas básicas, você não tem intimidade com Deus. E é por isso que às vezes você tem a impressão que Deus está distante, às vezes você tem a impressão que Deus está longe, às vezes tem a impressão que dá que Deus não te ama, porque você não está falando com o teu pai. Quem é pai e mãe aí? Levanta a mão. Se um filho, isso é até bíblico, né? Vem te pedir pão, tu vai dar cobra para ele? Eu não sei vocês, mas muitas situações da minha vida, meus filhos ficaram embaraçados. Eu lembro de uma vez no balé, a Cecília, ela era bem pequenininha. E ela errou um passo, e ela era muito perfeccionista. E quando ela desceu da plateia lá no Invades, na época, ela veio chorando pra mim. E veio me dar um abraço e me olhou assim, mamãe. Você falar mais alguma coisa? Pra eu abraçar ela, acariciar ela e consolá-la? Não. A palavra mamãe, papai, muda o mundo, não muda? E você acha que o teu pai que está lá em cima não quer ter intimidade com você? Você clamar por ele, pai, paizinho amado, eu preciso de ti.
Ele vai parar tudo para te escutar. Ele quer intimidade. Como é que eu vou conviver com os meus filhos se eles estão na minha casa e não falam comigo? Não tem como. Precisa de intimidade. Deus não está distante de você. É você que não tem chamado por Ele. É você que não tem orado. É você que não tem falado, Paizinho, eu preciso de Ti. Outra pergunta que eu botei aqui. Oração sempre foi assim? Não. Velho Testamento, as pessoas não tinham esse direito que nós temos hoje, que nós chamamos os cristãos de graça. No Antigo Testamento, as pessoas, para poder orar, falar com Deus, elas precisavam ir até um sacerdote, e esse sacerdote iria entrar no templo, atrás do véu, e ia oferecer as orações e propiciar os pecados dele. Jesus, quando veio, rasgou-se esse véu. A gente não precisa, você não precisa de mim, posso orar por você, mas você mesmo pode orar e falar que Deus vai te escutar. Então nós vivemos num momento maravilhoso, nós vivemos num momento de graça, que não é merecido, a gente não merecia, mas Jesus morreu para nos dar essa liberdade de falar com o Pai. E diz a Bíblia que o Espírito Santo, com gemidos, ou seja, ele vai lá na presença de Deus e diz: olha o que a Mariazinha está te pedindo, Deus, eu venho interceder por ela, escuta ela. E Deus para tudo para te escutar. Aproveite a época da graça que você vive. Outra coisa que eu botei aqui: qual a diferença de rezar e orar? Orar, eu já expliquei, é quando você fala de forma espontânea, do teu jeito. Não fica te fazendo com Deus, porque Deus te conhece. Ele já sabe o que tu quer falar de falar. Ele só quer ver se você quer falar com ele. Isso é oração. Reza é quando você pega uma oração e repete sempre a mesma coisa. E uma das coisas que Jesus ensinou lá em Mateus 6, se a Lili quer botar ali para alguém acompanhar, Mateus 6, 7, é como não devemos orar. Não devemos usar de vãs repetições. Imagina eu chegar: Luiz, oi Luiz, oi Luiz, oi, oi Luiz, oi, 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 oi Luiz. Deus quer intimidade, Ele quer que eu chegue. Vamos dizer: oi Luiz, tudo bom? Como é que tá a família? Tá tudo certo? Ele quer que eu fale com Ele. Quando você fica repetindo a mesma coisa, Deus, queria que ele olhe assim: isso. Não repita. Fale do teu jeito. Fale da tua maneira. O teu paizinho quer ouvir a tua voz. E uma das coisas que Jesus achou muito clara: ele tem pavor de vãs repetições. Outra coisa que Deus tem pavor de fariseu. O que é fariseu? Pai amado, todo mundo ali: eu estou orando, vem escutar a minha oração, porque eu sou santo, porque eu preciso de Ti. O que é outra coisa que Deus ensina em Mateus 6,7? Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Deus, porque o teu Pai e tu em secreto conversarão. Deus quer o secreto. Ele não quer que você se apareça, que você mostre para os outros que você está orando. Não, Ele quer do teu jeito mesmo, que você ore a Ele, que você busque Ele no teu quarto. Como eu falo, às vezes no trabalho, tem que ir lá no banheiro para falar com Deus, se as coisas estão difíceis, expulsa em nome de Jesus e manda embora. Deus quer que você procure por Ele quando você precisa. Você não precisa mais sofrer sozinho. Existe um modelo de oração? Sim. Mateus 6 tem um modelo de oração que é o Pai Nosso. Isso significa que você vai ficar repetindo Pai Nosso quando acorda, quando vai almoçar e quando vai dormir, e quando está com uma enfermidade na família? Não! Jesus fez o Pai Nosso como um modelo, para a gente aprender como a gente ora. Então você olha lá, você pode tirar como foi feito, que é a ordem que eu botei aqui. Nem todas as vezes na vida tu vai fazer toda essa ordem. Porque tem momentos, eu não sei você, mas eu tenho momentos que eu simplesmente digo: Pai, eu preciso de Ti agora. E está tudo bem. Vai ter momentos que você vai conseguir fazer todas as etapas e está tudo bem também. Tem momentos que eu já passei que eu nem falar consigo. Dobro o meu joelho lá e só choro. Mas Deus sabe o que eu preciso. O
O importante é você ser quem você é. Mas, para você saber mais ou menos o que é uma oração perfeita, mas do seu maneira, eu fiz uma escala aqui. Primeira coisa, para o Pai Nosso, a gente aprende que a primeira coisa a gente tem que, se a gente puder nessa ordem toda, e dá, muitas vezes dá sim, a gente aprender primeiramente, quando a gente começa a orar, a glorificar Deus. O que é glorificar Deus? É dizer: Pai, eu te amo, Tu é maravilhoso, Tu é eterno, que seria de mim sem Ti? Obrigado por estar comigo, eu sei que Tu me guardas, eu sei que Tu me proteges, Paizinho, eu te amo. Mas se você quiser glorificar, você vai dizer: aleluia, glória a Deus, Pai, Tu és santo, Pai, Tu é adorado. Você vai em primeiro lugar exaltar a grandeza de Deus. Segunda coisa, você vai falar da soberania dele, do quanto ele é grande, do quanto ele é maravilhoso, do quanto ele é majestoso. E eu não sei você, mas eu começo assim, quando eu vejo, eu já estou voando nas nuvens, porque Deus vem e tira tudo o que está de errado, e você já começa a se sentir melhor, só de adorar ele. Depois disso, você vai pedir perdão pelos teus pecados. Pastora, sim. Ninguém passou pela face da terra sem pecado. Todos nós pecamos e precisamos do perdão e da graça de Deus. Quem foi o único que passou imaculado? Jesus. E por isso que ele foi como cordeiro e morreu na cruz, para que ele pudesse levar as nossas orações a Deus. Então, depois de adorar a Deus, de glorificar a Deus, você vai dizer: Deus, eu fiz tal, e não é assim, ó, perdoa todos os meus pecados, amém. Eu menti para aquela pessoa, eu ofendi tal pessoa, eu fiz tal coisa de errado, Deus me perdoa, me ajuda a não fazer mais isso. Como cristão eu não posso pecar todo dia, eu tenho que mudar e pedir perdão sincero, não aquele perdão para, me livrei com Deus e amanhã eu faço igual. Não, é um perdão sincero. Eu quero mudar, Deus, me ajuda, me perdoa. Depois de pedir perdão, você vai pedir o que você precisa. Você precisa de uma cura, você precisa de uma libertação, os teus negócios estão trancados, seus filhos estão rebeldes, seus pais estão passando por algum problema na faculdade, no trabalho. Daí você vai falar o que você precisa. E por fim, você vai interceder pelos que você conhece. Você vai dizer: Deus, Tu é tão maravilhoso, mas não opera só em mim. Lembra da minha irmã lá na igreja, lembra da minha colega de trabalho. Se Tu puder lembrar do meu marido, dos meus filhos, eu coloco eles na Tua presença, Deus. E assim você vai encerrar a tua oração. Você está vendo? Você que às vezes não sabe o que orar, como se só seguir esses passos você já fez uma oração se incrementar, porque eu falei rápido aqui. Dá no mínimo 10 minutos. Dá no mínimo, dá muito mais. Orar é maravilhoso. Quem descobre o poder da oração, não para mais. Posso te garantir. Às vezes eu pareço uma maluca no trânsito, orando, falando com Deus. Eu sei que às vezes eu olho para o lado e vejo o pessoal olhando. Não estou nem aí, estou falando com meu pai. E o meu pai, eu falo com ele onde dá vontade, porque ele me escuta. Pega isso para você nessa noite. E para encerrar, os tipos de oração. Antes de tipo de oração, lembrei de uma pergunta que as pessoas me pedem às vezes. Pastor, vale orar em pensamento? Vale. Só que é aquela questão, não vai orar só em pensamento a vida inteira. Você está sozinho, na sua casa, no seu quarto. Por que tu vai pôr em pensamento? Fala com o teu pai. Pelo menos os meus filhos, eu até olho para ele e entendo que ele está cansado. Mas eu gosto que ele fale: mãe, eu estou cansada. Não é assim? Se você não tem como, você está num ambiente que não dá para você expressar sua fé, não é que nem um maluco, está trabalhando lá na loja da e entra uma cliente: Jesus, abençoe. Não, né? Mas ela pode em pensamento: Deus, abençoa essa pessoa, abençoa o emprego, abençoa a minha família. Daí sim. Mas quando você pode falar, fale com Deus. Isso eu tinha que esclarecer, que é uma pergunta que o pessoal fala. Tipos de oração para nós encerrar. Diária. O que é a diária? É a costumeira. É aquela, eu digo que é o cumprimento com Deus. É como quando você vê uma pessoa, se você não cumprimenta, você é mal e o cara. Assim é com Deus. Você acorda de manhã, você não fala com Ele. Ele fica olhando. Nem lembra que eu disse isso. Levante, a primeira coisa que você faz antes de tirar a remela do olho, antes de escovar os dentes.
Nem que é só isso mesmo, mas dá para fazer um pouco mais. Deus, obrigada, é mais um dia, tu me deste. Tem tantos que hoje estão partindo, mas tu me deste mais um dia, obrigado. Abençoa o meu dia. Daí você vai incrementar como você deseja. Outra oração que é diária é você abençoar o que você come, abençoar o que você leva do mercado para sua casa. Eu já fiz oração na minha casa pelo rancho que ia acabar em uma semana e durou um mês, porque Deus provê para os seus. Agora você está lá, sei lá, comprou farinha, não dá meia semana, já foi tudo. Aprenda a orar pelo que Deus te deu. Vai se alimentar. Está no meio de um monte de colega, não precisa fazer um escândalo. Lembra que eu falei que Deus odeia escândalo? Deus, nem tem pensamento. Abençoa. Eu quero comer e não faça mal. Faça uma oração. Outra oração que é diária é a oração antes de dormir. Essas são as mínimas do dia. Pai, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por esse dia cheio de problemas também, porque tu és bom, tu é grandioso. Eu te agradeço, te peço para ter uma noite de paz. Quantas noites você passa em claro porque você não tem orado e pedido paz? São orações básicas. Fora o teu dia inteiro que você pode falar com Deus, onde você estiver em pensamento, onde você estiver, falar e expor o que você precisa. Deus está te esperando. Outra oração, e essa é dos momentos difíceis. Na Bíblia ela é chamada de súplica ou clamor. Lembra que eu falei que às vezes a gente não vai fazer todo o passo a passo de perdão, santificado? Essa é aquela oração quando você não tem saída, quando você não sabe mais o que fazer. Você não vai fazer cerimônia como você não faria para o seu pai, para o seu filho. Você vai dizer, Pai, tem misericórdia, eu clamo a Ti, eu preciso de Ti. É uma oração de clamor, de súplica. É uma oração urgente. É uma oração que não tem aquela coisa toda como é que vem a palavra? A formalidade, obrigada. É uma oração urgente. Está acontecendo algo que você fugiu do seu controle. Você perdeu a cabeça, está querendo matar alguém. Deus, me segura, me ajuda. Vem com os teus anjos. É uma oração de clamor. Outra de intercessão. A Bíblia diz que aquele que intercede tem coroas, tem pedras na sua coroa no céu. Vale mais uma oração do que falar muito. Você ora pelos teus irmãos, você ora pelos seus familiares. Aprenda a orar. Isso é a oração de intercessão. Oração de confissão. Como eu falei antes, você sabe que você fez algo errado. E o diabo veio para matar, acusar. E ele vai começar a dizer, você diz cristão, mas fez isso? Tu te batizou, saiu da igreja e já falou uma coisa errada. Tu disse que tu ia mudar e tu caiu. O diabo fez isso direto. Você vai dizer, para trás de mim, Satanás. Eu venho agora dizer, Deus, eu realmente caí, eu realmente errei, mas eu sei que o teu sangue me purifica e me deixa limpa. E para encerrar, oração de ação de graças. É aquela oração de louvor, de adoração, de busca do Espírito Santo, onde você glorifica, você agradece a Deus, você exalta só a Deus, e o Espírito Santo desce sobre a sua vida de uma maneira que muitos falam em línguas. Isso é a loucura dos crentes que as pessoas falam. O falar em línguas é quando você está numa oração de adoração, de ação de graças. Você adora tanto, você glorifica tanto, você exalta tanto a soberania de Deus, que o Espírito Santo ele não vem só daquela forma comum te abraçar. Ele preenche todo o teu ser. Muitos perdem até o seu movimento, acabam caindo de tanta presença de Deus. Outros começam a falar em línguas estranhas que não são naturais para nós, não é português, mas que o Espírito Santo dá uma individualidade para cada um. Isso acontece por orações de ação de graça e adoração. E nessa noite, com toda essa mensagem, eu te convido agora para se colocar de pé. E o meu convite nessa noite, eu vou repetir quantas vezes eu preciso, é que você entenda que o sol pode parar se você orar. Elias fez fogo descer do céu como oração. E esse mesmo Elias fez chuva descer quando não estava mais chovendo, por uma oração. Abraão
Quando Deus falou para ele que ia matar toda Sodoma e Gomorra, ele tinha um sobrinho lá, ele disse: Deus, mas se tiver 50 pessoas, por favor, poupa. E Deus disse: não, eu vou matar igual. Se tiver 45, eu vou matar Sodoma igual. E foi abarganhando com Deus, até que Deus: tá bom, eu vou libertar o teu sobrinho e a família dele. O resto vai perecer, mas eles eu vou libertar. A tua oração é o que falta para você se sentir poderoso na presença de Deus. Cara, não tem, eu vou dizer assim, não tem melhor coisa no mundo do que tu orar e tu ver Deus transbordar, tu ver que Deus te ouve, tu ver que Ele se importa, tu ver que Ele está ali do teu lado e Ele responde. Quem quer esse poder? Você quer? Está acessível a você. E Deus nessa noite vai derramar sobre a sua vida. Só que saia daqui e entenda tudo que você faz. Fale para Deus, entregue para Deus, ore a Deus. Quando tiver culto de oração, que nem eu falei antes, a gente vem no culto de oração, às vezes nós estamos em 4 pessoas aqui, 5, e tá tudo bem, eu vou continuar vindo a minha vida inteira, porque eu sei que sem oração eu não sou nada. Mas a gente está aqui, faz vigília, 10 pessoas. Você não sabe o poder que você está perdendo. Você não sabe o quanto você está perdendo de transbordar o Espírito Santo na sua vida. A gente se planeja para tanta coisa. Se alguém falece, sai correndo pro velório. Se tem uma festa, a gente dá um jeito e vai. Mas quando são as coisas de Deus, a gente... se eu tiver vontade, se eu não estiver cansado, você vai estar sempre cansado. Porque o diabo não quer que você descubra o poder da oração, meu querido. Ore mais, jejue mais. Essa vida é passageira, o teu espírito precisa estar forte. Não tem diabo que vai parar na tua frente, eles nem vão ter coragem de chegar perto. Você tem força nas presenças de Deus, o Espírito Santo de Deus te dá força. Levante suas mãos agora, vamos orar. Eu vou pedir em primeiro lugar que Deus derrame sobre você poder e a unção, e que Ele te lembre todos os dias para você orar, que Ele te chame a atenção, mesmo quando a exaustão vem. Eu vou orar e às vezes eu fico exausta, mas é não desanimado o que eu estou fazendo. A constância com Deus é linda. A gente vê tantos milagres. Deus te ama do jeito que você é. Aquela necessidade pequena que você pensa, Deus nem sabe, Ele sabe antes de você pedir. Peça para Ele, adore Ele, glorifique Ele. Pai eterno, Pai poderoso, eu venho colocar essa igreja nas tuas mãos, como eu coloco todos os dias, Pai. E eu venho interceder nesse instante por cada um dos meus irmãos que estão aqui. E eu venho te pedir, Pai, que esse desânimo, essa tristeza, essa apatia, essa morosidade espiritual, essa morte espiritual caia por terra nessa noite aqui. Aqui se levanta uma igreja de oração. Aqui se levanta uma igreja que quer ter intimidade contigo. Aqui se levantam pessoas que sabem que sozinhas nada podem, mas que através de uma oração são mais do que vitoriosas. Em nome de Jesus. Espírito Santo, desce, 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 desce agora. Vai, Senhor, vai fortificando, vai fortalecendo, vai limpando todo o pecado, vai limpando toda a maldade. Oh, Pai, que todo espírito das trevas, tudo que vem contrário, sai agora em nome de Jesus. Espírito Santo, desce, 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 desce agora. Renova aquele que precisa ser renovado. Enche quem precisa ser cheio. Pai, Senhor, eu não posso nada, mas Tu podes todas as coisas. Renova, Pai. Acorda. Ressuscita quem for preciso ser ressuscitado. Em nome de Jesus. Pai, que nós sejamos uma igreja que ora. Uma igreja que ora não tem obstáculos. Uma igreja que ora vive de milagres. E muitas vezes os milagres não acontecem porque nós não oramos. Precisamos orar mais. Pai, nos chama a atenção quando estivermos com preguiça de orarmos. Desligar aquela série e orar. Parar de bater na perna e parar contigo no quarto e orar. Pai, acorda o teu povo. São os últimos tempos. Eu te peço, Paizinho, com misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos, Pai, se levantar como exército que somos e orar mais. Em nome de Jesus. Pai, derrama
derrama a tua unção e a tua ousadia, que cada um pode entender nessa noite que tem poder nas suas palavras e nas suas orações. Na coisa mais simples, a mais impossível, nada é impossível para ti, Jesus. Vem, Pai, vem, Jesus, vem, Espírito Santo. Aquilo que teu filho está te pedindo agora, aquela necessidade, Pai, que ele imagina que tu nem se preocupas, Deus. Eu peço que tu responda essa oração, porque a Bíblia diz que se não vierem milagres, não crerão. Opera milagre aqui nessa noite agora, pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro cura sobre a tua vida, eu declaro libertação sobre o teu lar, eu declaro prosperidade física, espiritual e financeira, que caia por terra toda a mão do inimigo que tem vindo para tirar o teu ânimo, para tirar a tua ousadia, toda depressão, toda ansiedade, toda falta de paz, tudo que vem para acabar com a vida dos teus filhos, vai embora agora em nome de Jesus. Tu não tem lugar, somos filhos de Deus, e como filhos de Deus temos direito à herança. Oramos e tu operas, Pai. Vem, Paizinho, aquele abraço que eu não consigo dar, mas que tu dá individualizado, aquele abraço que aquece o coração. Dá no teu filho agora esse abraço, dá esse abraço, dá esse acalento, dá esse conforto. Eu estou cuidando de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, assim diz o Senhor, eu cuido de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Pai, confirma o que tu me falaste, confirma, em nome de Jesus. Vem, Paizinho, e nós te daremos toda a honra, nós te daremos toda a glória, nós te daremos todo o louvor. Aleluia. A gente pode perder tudo nessa vida, mas a presença de Deus não. Porque sem a presença de Deus, você pode ser um Bill Gates e você não tem nada. Agora, com a presença de Deus, meu querido, tu pode ter a casa mais humilde, mas lá dentro está o Espírito Santo de Deus. A paz reina, o amor reina. Não troque Deus por coisas passageiras. Jesus te ama, Ele quer ter intimidade contigo. Ouça o chamado de Deus nessa noite. Talvez você já orava e hoje as lutas foram tão grandes que você desanimou. Isso acontece às vezes, sim. Volte a orar, volte a jejuar. Cristão de verdade não fica sem orar e sem jejuar, gente. Não tem outra maneira de vencer. Tem uma fotografia que eu gosto, que eu não sei se é no Facebook, eu vejo às vezes, indo para oração, né? Um gatinho de botas, quem já viu? É um gatinho de botas, assim, indo para oração, voltando à oração, um leão, forte. Deus quer te ver forte, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos estar encerrando o culto agora. Não precisa fechar o corredor, mas dê a mão para o seu irmão que está do seu lado. Eu vou cantar uma canção antiga para encerrar. Ai, desculpa, pastor, eu tinha me avisado. Pessoal de casa, eu me despeço de vocês, digo para vocês terem uma ótima semana. E no próximo culto vocês possam estar aqui conosco, que é diferente, eu te garanto. Deus te abençoe.